Amém, graças a Deus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com o nosso espírito, nós aqui na sala, no grupo, e também você que está nos vendo, vai nos ver, nos ouvir mais tarde. Que a graça do Senhor esteja na sua vida e lhe conduza em paz e em segurança. Nós estamos aqui para refletirmos sobre a palavra de Deus, temos um momento de comunhão no Senhor, uns com os outros, e também refletir para crescermos na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, e assim fazer com que a nossa vida corresponda cada vez mais e melhor aos propósitos de Deus em nós e através de nós, enquanto aqui estivermos neste mundo. Nossa vida aqui é um trânsito, nós estamos caminhando para um lugar onde tudo será definitivo, mas agora nós estamos como que peregrinos e forasteiros, diz o apóstolo Pedro, e assim nós precisamos estar sempre aprendendo, crescendo, para que a nossa travessia, para que a nossa caminhada nesse tempo seja agradável ao Senhor e traga frutos para nossas vidas e para aqueles que estão ao nosso redor, e que sejamos, como disse o Senhor, enquanto aqui estivermos, sal da terra, luz do mundo, e assim vivermos para a glória e o louvor de Deus, que quanto mais buscarmos a glória e o louvor de Deus, mais nos realizaremos, mais nos completaremos, mais felizes seremos. Então, o propósito da nossa existência é o próprio Deus. Então, é viver com Deus, por Deus, para Deus, sabendo que Ele está nos conduzindo para um lugar de descanso eterno. Eu quero tomar aqui no texto de Mateus, capítulo 5, para refletirmos nesta manhã, e o verso de número 8. Mateus capítulo 5, 6 e 7 de Mateus abordam o Sermão do Monte, descreve o Sermão da Montanha do Senhor. E esse sermão começa com as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, elas foram colocadas como estão aqui numa ordem sequencial, lógica, dentro daquilo que era o propósito do Senhor em mencioná-las. Mas nós vamos tomar o verso 8 e pegar essa bem-aventurança, essa afirmação do Senhor, refletir um pouco sobre ela, para depois continuarmos aqui conversando. Então, no verso 8 de Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esta é a palavra do Senhor Jesus neste versículo e nesta bem-aventurança. Espanta-nos que o Senhor Jesus tenha dito isso, que o mesmo Senhor vai dizer durante a sua mensagem, seus ensinos, quando ele está discursando para os judeus, para os fariseus, escribas, ele diz: vocês nunca ouviram a voz de Deus e nunca viram a sua forma. O Senhor deixa para nós aqui duas questões bastante importantes. Primeiro, que o Senhor fala. Vocês nunca ouviram a sua voz, o Senhor fala. Mas ninguém pode ouvir a voz do Senhor. Segundo, ele diz: o Senhor tem uma forma, mas ninguém pode ver a forma do Senhor. Então o Senhor fala e o Senhor tem forma, mas não nos é possível ouvir a voz do Senhor. Sempre que ele fala na Bíblia é usando o intermediário, e ele tem uma forma própria
mas é uma forma que também nós não podemos vê-la. Ainda o Senhor vai dizer em João que Deus nunca, jamais foi visto por alguém, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Jesus está falando de si mesmo. Ele diz, nunca ninguém jamais viu a Deus, mas eu estou aqui justamente para revelar Deus. E ele acrescenta dizendo, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai, portanto. Então, a revelação que o Senhor Jesus faz de Deus não é a revelação da mostragem da forma de Deus e também não é a revelação da voz de Deus. Mas ele se coloca como revelador tanto da voz como da forma de Deus em sua pessoa. Então nós olhamos para Jesus, ouvimos a voz de Deus e vemos a forma de Deus, mas na pessoa de Jesus. Paulo, quando escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 16, ele vai dizer que Deus habita em luz inacessível, o qual nenhum homem jamais viu e nem poderá vê-lo. Paulo coloca nessas condições, nunca viu e nunca verá Deus. Quando ele diz ter sido arrebatado até o terceiro céu, ele diz que lá ele ouviu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então as coisas que ele ouviu lá no terceiro céu não podem ser comunicadas aqui para os homens. Essas questões são importantes para a gente refletir sobre o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. O apóstolo João diz lá em sua primeira carta, capítulo 3, que nós, que agora somos filhos de Deus, mas que ainda não se manifestou em nós o que haveremos de ser, mas um dia nós veremos como é. Quando ele voltar, o Senhor Jesus, ele abrirá os nossos olhos para enxergarmos a nós mesmos como de fato somos e também enxergarmos o Cristo como realmente ele é. E lá no final do Apocalipse, capítulo 22, 4, ele vai dizer que na conclusão final, na consumação de todas as coisas, quando o estado eterno for estabelecido no universo como um todo, então João diz, e verão o seu rosto. Então veremos o rosto de Deus. São questões importantíssimas para nós. Então quando o Senhor Jesus diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, isso deve tocar profundamente o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração. Eu penso que essa bem-aventurança deveria sacudir a humanidade inteira. Todos os seres humanos, diante dessa afirmação do Senhor, deveria estar prostrado diante de Deus nessa perspectiva de uma visão daquele que é o nosso Criador. Eu penso que não tem nada mais animador, mais emocionante, mais empolgante nas Escrituras do que essa afirmação do Senhor Jesus. Saber que veremos a Deus. Saber que um dia esse Deus oculto, esse Deus aparentemente agora distante, esse Deus transcendente, esse Deus infinito, eterno, imutável, um dia ele estará diante de nós, se mostrando e se revelando. Não sabemos ainda a proporção disso, se é na sua totalidade, talvez isso não seja assim, por se tratar de um Deus infinito, mas tudo aquilo que nos será possível dentro de toda essa
programação do próprio Deus, nos será revelado de Deus. Então, um dia, nós, humanos, pecadores, caídos, falidos em nós mesmos, veremos o nosso Criador numa dimensão que nos for possível. Então, isso deve nortear o nosso dia a dia, nossos pensamentos, sentimentos, vontade. Isso deve fazer com que a nossa caminhada aqui nesse mundo seja uma caminhada de entusiasmo, né? Eu sempre costumava dizer, pregando nos púlpitos, nós estamos indo para o céu, né? Então, você não espera de alguém que está indo para o céu tristeza, angústia e ansiedade e outras coisas. Então, aquele que está indo para o céu, que está indo para o céu, para a casa do Pai, que está indo para a casa do Pai para ver o Pai, não pode estar triste, deve estar empolgado, emocionado, animado, cheio de alegria, de contentamento, de prazer. Então, essa afirmação do Senhor enche a nossa vida dessas coisas boas, dessas coisas maravilhosas, desses valores do reino eterno de Deus. Então, é possível vivermos aqui nessa perspectiva da visão de Deus. Então, o Senhor Jesus não colocou essa bem-aventurança aqui por colocá-la. Ele queria que ela movesse todo o nosso coração, nosso espírito, nossa alma. Ele queria que nós, de fato, tivéssemos esse grande motivo para vivermos, para caminharmos dia a dia, cheio de esperança, nessa glória que se revelará futuramente. Então, é isso que eu queria que nós refletíssemos nesta manhã. Nós veremos a Deus. Não há nada mais importante do que isso. Mas aí a questão que alguns levantam é a seguinte: mas isso não é um privilégio para todos, pois o Senhor diz aqui, bem-aventurados limpos de coração. Então aqui nós temos uma restrição. Esse privilégio, essa honra, toda essa maravilha só será concedida aos limpos de coração. Mas isso é um equívoco da parte daqueles que assim interpretam, porque a limpeza do coração humano, ela não se dá pelo próprio humano. Não existe um ser humano de coração limpo. Talvez Adão antes da queda, Eva antes da queda, tivessem coração limpo. A partir da queda, ninguém mais nasceu com um coração limpo. Os corações humanos são contaminados pelo pecado. Então, todos nascem pecaminosos. Todos nascem com essa marca, com essa mancha. Então, se Deus procurar na humanidade um ser humano que tenha o coração limpo para então se revelar a Ele, se mostrar a Ele, Ele não encontrará ninguém. O apóstolo Paulo fala aos judeus, mas deixa isso numa dimensão geral, em Romanos 3, quando diz, não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Note, não há um. Não há ninguém. Essa preposição negativa, né? Ninguém. Não há um ser humano no universo que seja capaz de viver essa realidade de coração limpo. Então, o coração humano, ele é mau em si, né? Lá em Gênesis capítulo 6, verso 22, se eu não estiver enganado, quando o Senhor mesmo diz, o coração do homem é mau desde a sua meninice, desde a sua infância. Jeremias vai dizer isso, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então o coração humano, ele não é limpo em si, ele não é suficientemente limpo para poder ver a Deus. Então nessa realidade, nenhum ser humano poderá ver Deus se depender de si. Então, para que esse coração seja limpo,
nós precisamos fazer apenas uma coisa: reconhecer que o nosso coração não é limpo. Quando eu reconheço diante de Deus, diante de mim mesmo, diante do mundo no qual eu vivo, que o meu coração não é limpo, nesse momento ele se torna limpo, ele se torna verdadeiro, ele se torna real diante de Deus. A maior tolice humana é tentar encobrir diante de Deus aquilo que Ele é. O Senhor Jesus conta-nos uma parábola de dois homens que foram orar ao templo. Um deles era fariseu e o outro publicano. E conta que o fariseu, que se julgava um homem de coração limpo, começou a orar da seguinte maneira: ó Deus, não sou como os demais homens, eu não faço isso, não pratico aquilo, não me dou aquilo, não... E foi alistando diante de Deus todas as suas qualidades que ele julgava ser suficientemente boas para que Deus o ouvisse. E antes do templo, fora do templo, havia ali o publicano. E o publicano de joelhos, rosto em terra, dizia: ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí o Senhor Jesus conclui esse pensamento seu e diz: qual dos dois você acha que foi justificado por Deus, foi ouvido por Deus? E ele coloca a questão na justificação. E ele mesmo diz: aquele que prostrado em terra revelou-se puro de coração. Quando ele assumiu que o seu coração não era puro, Deus viu um coração puro nele e ele foi justificado. E o fariseu que lá estava colocando todas as suas boas qualidades, voltou para casa como foi, até pior do que quando foi. Então essa é a questão. Então você não pense que você precisa fazer alguma coisa por si mesmo para que o seu coração se purifique, e estando puro você então verá Deus. A única coisa que você e eu precisamos fazer é reconhecer que não somos puros. É reconhecer que somos pecaminosos e que de nós mesmos nada podemos fazer. Porque quando nós reconhecemos isso, quando eu reconheço que por mim mesmo jamais poderia estar diante de Deus, Deus me apresenta a solução radical para esse problema, que é o próprio Cristo. Então é aí que nós reconhecemos no Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, o único que pode purificar-nos de todos os nossos pecados, lavar-nos de todos os nossos pecados. Então, quando nós olhamos para Jesus, reconhecendo que o nosso coração não é puro, e que precisamos desse coração puro, e que esse coração puro só nos é possível mediante Jesus Cristo, e nós o recebemos como Salvador nosso, então o sangue de Jesus, sangue precioso que ele derramou como que de um cordeiro imaculado, incontaminado, nos purifica. Diante de Deus nós nos tornamos pessoas puras. Deus olha para nós e não vê mais em nós pecado algum. Ele vê em nós o sangue do Cristo que nos purificou e nos lavou. Portanto, ele nos vê assim justos, santos e aptos para estarmos com ele, adequados para estarmos com ele. Então, quando nós reconhecemos que o nosso coração não é puro e recebemos Cristo Jesus como Salvador nosso, toda a obra é realizada em nós. É Deus mesmo que vai trabalhar tudo isso em nós. É um processo que Deus começa em nós, e esse processo ele se dá mediante a presença gloriosa e maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. Então o Espírito Santo em nós, trabalha em nós para que essa verdade aconteça e se mantenha durante toda essa nossa travessia por este mundo. Não importa os nossos tropeções, não importa as nossas pendências, porque sempre tropeçaremos e sempre haverá pendências em nós. Mas no Cristo nós não tropeçamos, no Cristo não há pendência.
Então, se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, diz Paulo, nós já nos tornamos uma só pessoa com Ele, um só Espírito com Ele, um só ser com Ele. Então, nós e Cristo, Cristo e nós, é uma só pessoa, é um só Espírito. Paulo diz, nós somos membros de Cristo. Então, é essa a verdade que o Senhor está colocando para nós aqui. Todos nós veremos a Deus. Por quê? Porque todos nós temos corações impuros. Nós veremos a Deus, repito isso, porque temos corações impuros. Quando reconhecemos esse coração impuro, ele se purifica em Cristo. E essa purificação no Cristo, pelo Cristo, mediante o Espírito Santo, é que nos levará à casa do Pai e nesta bem-aventurança da visão do Pai. Então, aonde você estiver agora, do modo como você estiver agora, não pense que você vá, por si mesmo, alcançar esse status de coração limpo, fazendo por si mesmo alguma coisa. Isso não é fruto de oração, não é fruto de jejum, não é fruto de abstinência, de ascese, coisa alguma. Nosso coração não se purifica com coisas. Nosso coração não se purifica com exercício espiritual. Não se purifica com coisa alguma que venha de nós mesmos ou desse tempo. Nosso coração só é purificado mediante aquilo que Deus nos oferece. E Ele nos oferece Jesus Cristo. E para que nós possamos concluir essa nossa breve reflexão aqui no vídeo, então o próprio Paulo vai dizer para nós em 1 Coríntios, no capítulo 1, e o verso de número 30, ele vai dizer assim, abramos aqui para lermos esse versículo e assim terminarmos nossa reflexão. Notem, palavra do apóstolo Paulo nessa visão daquilo que nós somos em Cristo, mas numa realização do próprio Deus. É aquilo que nos tornamos em Cristo, mas mediante uma obra que é feita por Deus em nós. Então ele diz, mas vós sois dele, nós somos de Deus, nós somos de Deus, em Cristo Jesus. Nós pertencemos a Deus, somos de Deus, numa relação de amor com Deus, mediante Cristo Jesus. Aí ele coloca assim, Jesus Cristo é para nós, da parte de Deus, Jesus Cristo, notem, não é algo que você faz, que eu faço, ou que alguém possa fazer. É a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é para nós, primeiro, sabedoria. Então, quando você reconhece que o seu coração é impuro e busca em Cristo a sua pureza, você está entrando numa vida de sabedoria segundo Deus. Não é a sabedoria segundo o mundo. Não é a sabedoria segundo as religiões. Não é a sabedoria segundo as filosofias religiosas. É a sabedoria segundo Deus. E qual é a sabedoria segundo Deus? Cristo. Então, quando você crê em Cristo, você é o maior sábio que poderia ser. Você é sábio conforme a sabedoria do próprio Deus. É uma sabedoria que vem de Deus. E ela te permeia e te faz ser esse sábio diante de Deus. Segundo, justiça. Então a pessoa de Jesus é sabedoria e também é nossa justiça. Não é uma justiça que você alcança, que você pratica, que você tem que produzir no seu existir. É uma justiça que você recebe, é outorgada, é conferida, é doada por Deus. Em Romanos 5, verso 9, Paulo diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Justificados mediante o sangue de Jesus. Não é justificado por aquilo que eu faço.
justificado porque há um sangue suficientemente capaz de me purificar, de me revestir com essa justiça. Então nós somos sábios em Cristo e somos justos em Cristo. E aí ele coloca mais uma questão importante: santo. Nós somos santos em Cristo. Santidade também não é uma coisa que nós produzimos, que nós realizamos, que nós fazemos. Santidade é algo que nós recebemos. A santidade que nos permite ver Deus, estar com Deus, viver com Deus, é a santidade que Ele nos dá. A santidade com a qual Ele nos veste. É uma vestimenta que se torna natureza em nós. Então agora nós somos, por natureza, sábios, justos e santos em Jesus Cristo. E ele finaliza esse versículo dizendo: redenção, redenção, salvação, libertação. Então tudo que nós recebemos para vermos Deus vem mediante a redenção. E a nossa redenção é Cristo. Então se você crer nisso, você recebe de Deus, mediante Jesus Cristo, a redenção. E junto com essa redenção, você se torna sábio, justo e santo. E aí, então, você pode não só estar na presença de Deus, mas também ver o rosto de Deus. Ver a face de Deus, como diz lá no Apocalipse. Então, bem-aventurados limpos de coração. Mas que isso fique claro para nós. Essa limpeza de coração, ela é produzida pelo próprio Deus em Cristo. A única coisa que nós fazemos para isso acontecer é o reconhecimento de que o nosso coração não é limpo. Quando eu admito que o meu coração é impuro, eu me torno um homem de coração puro diante de Deus, porque aí eu busco no Cristo a minha perfeição. Essa é a verdade teológica do texto para nós nesta manhã. Mas uma questão importante que advém daí, agora já numa outra perspectiva, é que essa realidade do reconhecimento e da transformação, ela começa a aparecer em nós, na nossa vivência. A partir dessa constatação, a nossa vida começa a ser mudada, transformada, renovada, e ela vai revelando a partir disso aquilo que de fato nós somos, pessoas que estão caminhando para o céu. E antes de chegarmos no céu, isso é importante que você guarde no seu coração, na sua mente, e antes de vermos a Deus, antes de chegarmos na casa do Pai, é importante que as pessoas vejam o Pai em nós. Quer dizer, é importante que antes de vermos o Pai, revelemos o Pai às pessoas. Que as pessoas vejam o Pai em nós, antes de nós vermos o Pai. Essa é uma questão muito da vida em Cristo na nossa caminhada para o céu. Então nós não caminhamos para o céu, nós vamos ver o Pai, então é uma festa que nós realizamos descompromissadamente da vida do dia a dia. Não, nós somos aquelas pessoas conscientes de tudo isso e que vão, enquanto caminham, revelando o Pai. Assim como Cristo, voltando lá para João, quando Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Claro que nós não podemos, na mesma altura do Cristo, dizer isso. Quem vê a mim, vê o Pai, porque isso em nós é bem inferior, é bem diminuto, mas já é alguns aspectos da realidade desse Pai. Então, ainda que em nós uma fagulha do Pai seja revelada, seja mostrada, mediante o nosso amor que agora flui, esse amor que nos faz pender para a bondade, para a longanimidade, para a justiça, para o contentamento, para a moderação, esse amor que nos faz pender para o que é próprio da realidade do Pai, vai revelando o Pai em nós. Então é um caminhar daqueles que vão ver o Pai e que nesse caminhar já estão mostrando o Pai para o mundo. Então, bem-aventurados somos nós, que veremos o Pai e que revelamos o Pai.
neste mundo. Se nós entendermos isso, nós não vamos ficar aqui procurando em nós mesmos alguma coisa que nos faça pessoas puras ou limpas de coração, perdendo o nosso tempo com orações, com jejuns, com ascese, como muitos já fizeram e continuam fazendo, penitências, etc. Mas simplesmente vamos chegar para o Pai e dizer: tem misericórdia de mim, pecador. E aí abraça o Cristo, e no Cristo nós nos tornamos sábios, justos, santos e redimidos, adequados à vida com Deus, em Deus e para Deus, até o fim. Que Deus nos ajude, nos abençoe nessa visão, nessa compreensão, e que você possa aprofundar ainda mais essa bem-aventurança e relacioná-la junto com as outras que estão aqui e tirar daí muitas revelações para a sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.